Boa tarde a todos. O meu nome é Odete Almeida, sou vogal do Colégio Regional de Mecânica e quero-vos dizer que vamos iniciar diretamente da sede da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, portanto, a Estação Técnica sobre Ascensores, e em nome desta instituição quero-vos cumprimentar os presentes neste auditório, mas também cumprimentar os colegas que estão nas delegações de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, e os colegas presentes também na sede das regiões dos Açores e da Madeira. Esta sessão técnica sobre ascensores terá duas apresentações. A primeira apresentação será a cargo do engenheiro Rui Saraiva, que se focará na atual legislação e o seu enquadramento, e a segunda apresentação será realizada pelo engenheiro Ângelo Almeida, que abordará as aplicações específicas dos ascensores. No final das duas apresentações teremos uma sessão de perguntas e respostas, que também será alargado aos colegas que estão diretamente via Zoom nas delegações e nas regiões dos Açores e da Madeira, e portanto finalizemos assim esta sessão. Agradeço a vossa presença e chamo então para a primeira apresentação o Sr. Engenheiro Rui Saraiva. Obrigada a todos. Muito boa tarde, agradecer a vossa presença e a daqueles que nos seguem nas delegações da Ordem dos Engenheiros, e também agradecer à Ordem dos Engenheiros da Região Norte o amável convite que nos fez para estarmos aqui hoje. E vamos então falar um bocadinho sobre ascensores e o seu enquadramento atual. O paradigma da funcionalidade como critério de aceitação dos produtos está neste momento ultrapassado. Isto é, hoje em dia há uma necessidade de garantia de segurança de todos os cidadãos em qualquer circunstância. Isso faz com que as decisões que se tomam em face de projeto passem por uma análise de riscos, ou por várias análises de riscos. Isso faz com que se alargue muito o nível de especialização que envolve a instalação de ascensores. Dito isto, esta apresentação visa, de certa forma, demonstrar ou mostrar que da nossa prática diária concluímos que às vezes a percepção dos nossos clientes, das pessoas com quem lidamos, não é essa, que é importante as pessoas que trabalham no projeto, de uma forma geral, quando lidam com ascensores, terem o conhecimento necessário à execução e à implementação de regras nos seus próprios projetos. A legislação que enquadra a colocação em mercado de ascensores atualmente tem por base a legislação europeia. Portanto, a Comissão Europeia, enquanto espaço económico e jurídico comum, e a Comissão tem que dar resposta a três questões essenciais, que são a segurança dos cidadãos, a garantia da livre concorrência e a garantia da livre circulação de mercadorias. E para isso dispõe de uma série de ferramentas jurídicas, essencialmente, eu disse uma série, mas essencialmente são duas, são diretivas e regulamentos europeus. No nosso caso, no caso dos ascensores, esses instrumentos essencialmente são estes: a Diretiva Ascensores, que é a Diretiva 2014/33/EU, que é aplicada à colocação em mercado de ascensores e componentes de segurança para ascensores. Nela estão definidos os requisitos essenciais de saúde e segurança, o papel e as responsabilidades dos intervenientes, a lista de componentes de segurança que constituem o ascensor e as formas de demonstração da conformidade com esses requisitos que os equipamentos têm que ter. Ela foi transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 58/2017, que está em pleno vigor. Há ainda a Diretiva Máquinas, que também é de importância vital no setor. Além de plataformas que transportam pessoas, ela também integra tapetes e escada rolantes, que é uma componente importante da atividade. Há ainda a Diretiva da Compatibilidade Eletromagnética, que também se aplica aos ascensores.
Há ainda a Diretiva da Eficiência Energética, que também já foi transposta pelo Decreto-Lei 101D de 2020 e está regulamentada, e que indica claramente a necessidade da classificação energética dos equipamentos que são instalados. E há ainda os Eurocódigos Estruturais, que definem o conjunto de regras técnicas a que os projetos têm que obedecer. Isto é importante porque aquilo que iremos ver a seguir, nomeadamente ali o meu colega fará uma apresentação em que isto se vai tornar clarividente. Ora, relativamente à Diretiva 2014-33, o que é que ela define? Define, antes de mais, o seu campo de aplicação. E também define a área ou o campo a que não se aplica. Portanto, e cria aqui uma fronteira entre aquilo que são ascensores e aquilo que são elevadores. Portanto, aparelhos de elevação cuja velocidade de deslocação seja igual ou inferior a 0,15 metros por segundo não são ascensores, são máquinas. E obedecem à diretiva máquinas. À diretiva ascensores, todos os outros ultrapassam esta velocidade. E depois temos aqui um conjunto de definições. A definição de ascensor, que eu não vou ler, enfim, isto é público, é o Decreto-Lei 58, se alguém quiser tomar nota para consulta posterior, tudo isto está lá descrito, portanto, a diretiva também é pública, mas a transcrição é a lei nacional, que prevalece sempre. Ela define também o que é a disponibilização no mercado e o que é a colocação no mercado, define a figura do instalador, e isto é importante porque à luz desta diretiva não existe ascensor sem estar instalado. Ou seja, o ascensor só existe enquanto entidade num determinado local. E isto é importante porque, de certa forma, liga claramente o equipamento de elevação ao edifício em que ele está inserido. E se virmos isto numa perspectiva de análise de riscos, implica todas as outras especialidades contidas no projeto. Aqui o fabricante aparece também, mas apenas como fabricante de componentes de segurança. Portanto, não do ascensor em si, mas de componentes de segurança para ascensores. É isto que a diretiva prevê. Prevê também a marcação CE e, portanto, a demonstração da conformidade do equipamento através de processos que veremos mais à frente um pouco sobre eles. Define ainda quais são os requisitos essenciais de saúde e segurança que os ascensores devem obedecer para os ascensores e para os componentes de segurança também, obviamente. E este artigo, eu chamo a atenção para este artigo, porque este artigo, de certa forma, resume aquilo que eu acabei de dizer até aqui, que é edifícios ou construções em que são instalados ascensores. Este eu vou ler. Ponto 1. A pessoa singular ou coletiva responsável pela execução do edifício ou pela sua construção e o instalador devem trocar as necessárias informações e tomar as medidas adequadas para garantir o bom funcionamento e a segurança da utilização do ascensor. Portanto, como se pode deduzir deste artigo, deste ponto, há uma corresponsabilização de todos os intervenientes do projeto. Não só do instalador, mas também do projetista ou do promotor. Depois tem um ponto 2 que diz: a caixa do ascensor não pode conter outras canalizações ou instalações para além das necessárias ao funcionamento e à segurança do próprio ascensor. E o ponto 3, que diz que, para os efeitos do disposto no número 1, as partes devem formalizar por escrito os acordos a que chegarem. Portanto, tem que haver uma evidência do envolvimento e da responsabilização de todos os intervenientes. Portanto, o artigo 5º fala da necessidade de se cumprirem os requisitos essenciais. Isso e deve ser produzida uma evidência desse cumprimento, da conformidade do equipamento, através da emissão de uma declaração UE de conformidade. Esta declaração, no fundo, é o documento em que há a garantia por parte de quem utiliza o equipamento e por parte daquele que é o receptor do equipamento, de que aquele equipamento está conforme os requisitos essenciais de saúde e segurança que a Diretiva Ascensores estipula. Ora,
Para se avaliar essa conformidade, essa relação entre o produto e aquilo que são os requisitos específicos da diretiva, requisitos essenciais de saúde e segurança, existem, a União Europeia, com os seus órgãos técnicos, desenvolveu uma série de módulos de uma série de procedimentos, no fundo, de avaliação da conformidade, que visam precisamente garantir ao cidadão que o equipamento está conforme. Tem uma série de módulos possíveis para componente de segurança e uma série de módulos possíveis para sensores. A conformidade está sempre sujeita à verificação e à demonstração. Para isso acontecer, existem umas entidades de terceira parte, porque não são fabricantes de componentes de segurança, nem são instaladores, nem são representantes dos clientes, nem são outra coisa qualquer, são organismos que têm por função garantir, avaliar e garantir que o equipamento que avaliam está conforme. Essas entidades chamam-se organismos notificados e a sua figura legal está contida nesta diretiva. Ora, uma das formas para a garantia da conformidade, por uma questão de facilidade de construção e de resposta às necessidades do mercado, passa pela utilização de normas. Vamos ver então o que é isso de norma, porque às vezes, apesar de eu estar a falar numa assembleia de técnicos e de engenheiros, pela minha vida prática não me levem a mal, mas às vezes surgem algumas dúvidas que são um pouco estranhas. Portanto, eu lamento, mas vou referir estas definições para que fiquem claras, absolutamente claras. Portanto, norma é uma especificação técnica aprovada por um organismo de normalização reconhecido para a aplicação repetida ou continuada, cuja observância não é obrigatória, que assume uma das seguintes formas. E depois temos norma internacional, norma europeia, norma nacional, e há aqui uma especial que a gente já vai falar dela, que é a norma harmonizada. O que é isto de uma norma harmonizada? Vamos ler. Uma norma europeia, aprovada com base num pedido apresentado pela Comissão, tendo em vista a aplicação da legislação da União em matéria de harmonização. Ou seja, é uma norma especial, porque é feita ou é publicada e é considerada harmonizada a pedido da Comissão Europeia, mas não deixa de ser uma norma. Ou seja, o seu cumprimento não é obrigatório, é sempre voluntário. É apenas a forma mais simples de garantir a conformidade com os requisitos da diretiva. Nada mais que isso. Como é que funciona o mecanismo? A Comissão Europeia emite um mandato, portanto, quando produz legislação, como por exemplo esta diretiva, emite um mandato a um organismo de normalização, neste caso o CEN, por exemplo, que é o Comitê Europeu de Normalização, a solicitar a produção de normas que tenham resposta aos requisitos expressos na diretiva. Então o CEN, através de todo o sistema de normalização em vigor na Europa, produz normas que visam precisamente dar resposta a esses requisitos. Quando esses requisitos, quando isso é conseguido, quando as normas são produzidas, elas são remetidas outra vez à Comissão, que avalia essas normas e, se concordar com elas, se achar que a resposta aos requisitos da diretiva se cumprem, os publica no Jornal Oficial da União Europeia e a partir daí a norma é harmonizada. Significa isto que qualquer instalador ou qualquer fabricante de componentes, se cumprir integralmente essas normas, está a cumprir com a diretiva. Ora bem, essas normas, como eu disse há pouco, têm em conta não apenas a utilização intrínseca do equipamento, mas também condições ambientais ou outras que podem afetar a segurança dos utilizadores. Portanto, aqui o fator de segurança é o fator-chave para todas as decisões que venham a ser tomadas. E visam também a utilização por pessoas com mobilidade reduzida, a especial exposição a atos de vandalismo, a utilização do ascensor em caso de combate a incêndios, o comportamento do ascensor em caso de fenómeno sísmico, o comportamento do ascensor em caso de incêndio. Nós chamamos a isto as normas da família 7. O meu colega fará, na sua apresentação, aprofundará isto com mais detalhe e, no fim, poderemos debater, caso podem colocar questões sobre isto, à vontade, cá estamos para responder. Pronto, cá está.
Portanto, este é o mandato da Comissão Europeia e isto é um exemplo da publicação no Jornal Oficial da União Europeia da norma, neste caso é no 81/20/2014, como norma harmonizada. Atenção que já não é a versão 2014 que é a norma harmonizada neste momento. Há aqui um desfazamento entre o que está aqui escrito e aquilo que é a realidade. Mas há uma razão para estar aqui a 2014. Para terem uma ideia, este slide também está um pouco desatualizado, mas dá para ter a ideia da abrangência do trabalho que o SEN tem nesta área. Tem Comitê Técnico 10 que se dedica às questões dos ascensores e dos elevadores, de uma forma geral, portanto, sistemas de elevação. Como podem ver, aqui na área da 20, é a tal norma que falávamos há bocado que é harmonizada. Está aqui, já está harmonizada, a 21, para aquilo que existe, por aí fora. E está aqui a tal família 7, que tem a ver com condições de aplicação do equipamento. Os riscos inerentes específicos daquela instalação que têm de ser também tidos em conta, além de muitos outros. Portanto, há uma variedade enorme de normas, muitas delas já estão harmonizadas, todas as que têm aqui o cantinho a vermelho. Neste momento penso que até já são mais. É como vos digo, este mapa está um pouco desatualizado, mas dá para ter essa ideia. Portanto, isto aplicando, neste slide podemos ver a aplicação direta. Portanto, esta parte aqui, toda esta zona, é aplicável a sensores. E depois o resto são normas aplicadas aos equipamentos aqui referidos, né? Escadas e tapetes, elevadores inclinados e por aí fora. Portanto, tudo isto está coberto por normas e quase todas estão harmonizadas, ou uma boa parte delas está harmonizada. Portanto, há condições para se cumprirem os requisitos essenciais descritos, neste caso, nas duas diretivas que estão aqui contempladas, via cumprimento integral das normas. Agora, falando então da ano 81/20, que eventualmente as pessoas podem pensar que só diz respeito aos construtores ou aos instaladores. Isto não é bem verdade. Quer dizer, diz respeito aos instaladores e aos construtores, sim, mas diz respeito a todos os outros intervenientes do projeto também. Vou tentar mostrar como. Antes disso, esta norma, a versão 2014, era por isso que estava há bocado o exemplo do extrato do Jornal Oficial da 81/20/2014 como exemplo. O IPQ, enquanto Organismo Nacional de Normalização, achou por bem que era uma norma de tal importância que deveria ser traduzida para português e assumir o nome da NPEN 81/20/2017. Portanto, é esta a designação. Embora não seja esta a versão harmonizada. Volto a referir. A versão harmonizada é no 81/20/2020. A diferença entre essa versão 2020 e a 2014 tem unicamente a ver com um anexo que relaciona o mandato da Comissão Europeia com a diretiva. Portanto, a primeira emissão da 81/20 referia nesse anexo que o mandato era para a diretiva 95/16. Isso teve que ser mudado para a 2014/33, portanto, nova diretiva. E mudou o anexo, mas em termos técnicos a norma é igual. E por isso é que é usada aqui na versão portuguesa, porque é mais fácil. Só por isso. Bom, aqui logo no campo geral da norma, ela define quais são as pessoas a proteger. E diz que os utilizadores, incluindo passageiros, pessoas autorizadas e competentes, por exemplo, pessoal de manutenção e inspeção. As pessoas que se encontram em área em redor da caixa ou de uma das casas das máquinas ou de rodas que poderão ser afetadas pelo ascensor. O que isto significa? A preocupação pela segurança dos utilizadores vai para além da utilização direta do equipamento, vai um bocadinho para lá disso e contempla também tudo o que rodeia o ambiente à volta do próprio equipamento. Isto é importante porque é preciso haver um conhecimento dos riscos que estão em causa em cada instalação. E, portanto, há um pressuposto que a norma cita, que é este. Há um pressuposto de que foram realizadas negociações entre o cliente e o fornecedor e que foi alcançado um acordo relativo à utilização prevista pelo ascensor,
o tipo e a massa dos dispositivos de movimentação de cargas utilizados para carregar e descarregar a cabina no caso de ascensores de passageiros e carga. Estamos a falar de ascensores que eventualmente levam carga e que eventualmente, nos quais eventualmente são utilizados empilhadores ou equipamentos deste género, que muitas das vezes os utilizadores não têm em conta a própria massa desses meios que entram dentro das cabinas. Portanto, é preciso que fique claro que meios é que são usados e que cargas é que estão em causa. Também as condições ambientais, tais como temperatura, umidade, exposição ao sol, ao vento, neve, atmosfera corrosiva. Portanto, tudo isto são fatores que devem ficar claros entre o instalador e o projetista ou o dono de obra. Problemas de engenharia civil, portanto, regulamentos e coisas do género. Outros aspectos relativos ao local da instalação, aqui é vago e enquadra tudo, praticamente. A dissipação de calor dos componentes e equipamento do ascensor, a qual poderá requerer a ventilação da caixa e ou do local de maquinaria ou equipamento. Portanto, isto é uma diferença interessante entre esta norma e a anterior. A anterior, salvo erro, definia que a área de ventilação de uma caixa de ascensor devia ser 1% da área. Penso eu que era isto, se eu estou em erro. Agora já não é assim. Agora cabe ao responsável pelo projeto, em função dos valores térmicos, da energia térmica libertada pelo equipamento, fazer o dimensionamento da ventilação da caixa. Está aqui uma diferença. Informação referente a aspectos relativos a vibrações e ruído emitido pelo equipamento. Portanto, cá está. A caixa do ascensor está devidamente ventilada, de acordo com o Regulamento da Associação Nacional de Construção, tendo em conta a emissão de calor como especificado pelo fabricante. Pronto. A questão dos acessos às áreas de trabalho, os caminhos de acesso e a sua iluminação também tem que ser garantido. Os caminhos de circulação mínimos, portanto, toda a ergonomia, todas as áreas de trabalho, tudo isso tem que estar previsto e tem que estar de acordo com os requisitos que estão aqui espelhados. Vamos ver mais. Utilização exclusiva da caixa, casa das máquinas e das rodas. A caixa, a casa das máquinas e das rodas não devem ser utilizadas para outros fins que não digam respeito a sensores. Não devem conter canalizações, nem cabos ou dispositivos estranhos ao serviço dos ascensores. Isto acontece muito. Acontece muito as pessoas aproveitarem, entre aspas, a caixa do elevador para fazerem passar outros equipamentos pela caixa. Isto não é permitido. Portanto, é bom que quem faz o projeto tenha conhecimento destas coisas. A única exceção tem a ver com a climatização e nestas condições estão aqui descritas. Pronto, mais indicações relativas à ventilação, poeiras, vapores nocivos, umidade, tudo isto está previsto e tem que ser previsto e tem que ser adaptado de forma a cumprir com os requisitos. Os problemas de iluminação também estão definidos. Portanto, 50 lux a 1 metro acima do teto da cabine e dentro da sua projeção vertical. Isto pode ser um problema do fabricante, instalador, ou pode ser um problema do projetista, depende das negociações que houver em termos de iluminação de caixa. Pelo menos 50 lux a 1 metro acima do fundo do poço em qualquer local onde uma pessoa possa estar. Pelo menos 20 lux fora dos locais indicados A e B, excluindo sombras criadas pela cabine e pelos componentes. Pronto. Essencialmente tem a ver com iluminação de caixa. Acredito, isto parece uma coisa de sumenos. Não sei se algum dos presentes tem, alguns eu sei que sim, outros não sei, se teve a oportunidade de estar dentro de uma caixa de elevador. Não sei se têm ideia do nível de luminosidade que se tem dentro de uma caixa de elevador, nomeadamente para fazer determinados serviços, sejam eles de manutenção, de inspeção, de levantamento técnico, de qualquer coisa que se vá ver dentro de uma caixa de elevador. E eu pessoalmente estou convencido que o fator iluminação é um fator determinante nas condições de segurança de trabalho dentro de uma caixa de elevador. Acho que é realmente importante. Outro assunto tem a ver com os sistemas de emergência e com a necessidade de comunicação. Pretende-se que seja impossível que as pessoas fiquem presas em locais restritos. Se existir o risco de encarceramento em áreas fora da caixa, tais riscos vão ser discutidos com o proprietário responsável do edifício. Isto depois tem implicações que alguns de nós conhecemos. Vamos ver o que é que ainda iremos falar sobre isto aqui.
Depois a parte da movimentação de equipamentos, a necessidade de ganchos no topo da caixa para fazer movimentação de equipamentos. A norma também define a resistência das paredes, pavimentos e tetos. Portanto, nestas condições, quais são as condições de formação mínimas aceitáveis? Estão aqui descritas, não vou ler, e quais são as condições de teste. O caso das caixas em vidro, isto é importante, o vidro deve ser necessariamente laminado, portanto, não pode ser um vidro temperado. Hoje em dia está definido como vidro laminado e que tem que resistir da forma que está aqui expressa. Portanto, resistir a uma força estática horizontal de 1000 newtons numa área de 30 por 30 em qualquer ponto do lado de dentro e do lado de fora. Aqui a célebre questão dos locais privados, e isto prende-se com aquilo que eu dizia há bocado, com a possibilidade de alguém ficar encarcerado, além das questões de segurança, no sentido lato da palavra segurança, há também as questões de segurança inerentes a situações de emergência, por exemplo. Portanto, a possibilidade de aceder para fazer resgate deve ser tida em conta, não é? E isto é importante, como diz aqui a norma, o fabricante instalador deverá fazer com que o projetista, arquiteto, proprietário, esteja ciente das consequências do acordo celebrado relativo a acessos, incêndio, encarceramento e também dos problemas de segurança associados a sensores que servem diretamente locais privados. Portanto, isto insere-se dentro da linha das negociações e deve haver evidências de que o assunto foi abordado e os problemas levantados por estas questões foram resolvidos e qual a forma pelos quais eles foram resolvidos. Mais requisitos. Isto são coisas que têm a ver com a construção civil e com o desenho da caixa. Não pode haver, ou não pode haver superfícies horizontais dentro da caixa com uma dimensão em planimetria superior a 15 centímetros. Se isso acontecer por alguma razão, essa superfície tem que ser chanfrada de forma a impossibilitar a presença de uma pessoa nessa área. É isso que está aqui dito. Outra questão que prende-se com a vedação da caixa. Portanto, a caixa deve ser fechada. A norma considera que o espaço pode ser um elemento de fecho, entre aspas, assim, de fecho da caixa. Nós tínhamos aqui alguns, penso no início da apresentação, estavam uns elevadores panorâmicos, como viram, a caixa era aberta, portanto não havia nada entre a cabina e o espaço à sua frente. Só que, no entanto, esse espaço era impeditivo que alguém ficasse na projeção das cabinas e pudesse sofrer os impactos das cabinas. Ou as cabinas sofrerem os impactos de um corpo estranho que se atravessasse. Depende. Portanto, o que é que a norma considera? Considera que a altura da divisória, esta altura H, tem uma relação inversamente proporcional à distância a que a cabina está do patamar, esta distância D. Portanto, quanto maior for esta distância D, mais baixa poderá ser a altura da divisória. Isso está tabelado numa tabela que eu não trouxe aqui, mas está na página a seguir da norma. Portanto, só que acho que não fazia sentido, porque aquilo que se pretende é que fiquem com a ideia de que como é que as coisas funcionam, não é tanto do pormenor de dimensão. Portanto, a ideia geral é esta. O espaço e a vedação da caixa, estou a falar das paredes que não contêm acessos, peço desculpa, porque as paredes que contêm acessos têm que estar pelo menos até 3,5 metros vedadas. As outras paredes podem estar ou não vedadas conforme o espaço que existe e de acordo com a tabela que vem a seguir. Outra questão que a norma também altera em relação àquilo que era a prática anterior. Não. Sempre que existam espaços acessíveis por baixo da caixa e do fundo do pulso, a laje deve ser calculada para uma carga mínima de 5.000 newtons por metro quadrado. E o contrapeso ou massa de equilíbrio devem ser equipados com paraquedas. Portanto, não há já prumos por baixo do contrapeso, não há mais alternativa nenhuma ao paraquedas do contrapeso em caso de passagem debaixo da caixa. Passagem sobre a caixa, laje calculada e paraquedas do contrapeso. Depois a questão da separação de parte
Perdão, a separação, quando os ascensores partilham a mesma caixa, a separação entre ascensores, que também está aqui definida, que deve estar separado nestas condições. A necessidade de haver espaços de refúgio para técnicos em cima da cabina e no fundo da caixa, no poço. Isto até aqui era uma coisa que estava dimensionada quase inerente à velocidade nominal do elevador só. Portanto, salvo erro, 1 mais 0,35 da velocidade ao quadrado. Depois, após os amortecedores de contrapeso estarem completamente comprimidos, o espaço de reserva entre o teto da cabina e a laje era 1 mais 0,35 da velocidade ao quadrado. Se bem me lembro. Mudou. Não é nada disso, hoje em dia. Hoje em dia, a norma prevê, no caso do topo da cabina, 2 posições possíveis de refúgio. Uma posição em pé e uma posição abaixado. Como é óbvio, a posição em pé é muito mais exigente em termos de altura de reserva que a posição baixado, mas em contrapartida, a posição baixado precisa de uma área em plano superior à da posição em pé. O que é que isto implica? Implica que, por exemplo, ascensores pequenos ou relativamente pequenos possam ter necessidade de ter uma reserva superior na caixa maior que elevadores maiores. Porque a área da cabina vai reduzir e ao reduzir não vai permitir, poderá hipoteticamente não permitir a posição baixada, restando a posição em pé. Isso implica uma maior cota de reserva em termos de dimensionamento vertical da caixa. Isto olhando apenas para a norma. No poço acontece exatamente o mesmo, com a diferença que também é admitida a posição deitado. Obviamente a área em plano é maior ainda do que as outras duas. Portanto, é preciso ter isso em conta para o dimensionamento da caixa. Isto em termos de projeto de construção civil tem importância. As zonas de trabalho. O espaço e as zonas de trabalho associadas a trabalhos de manutenção, inspeção e operações de emergência devem ser protegidos adequadamente contra as influências ambientais. Pronto. As dimensões, que era aquilo que era realmente mais claro, ou mais necessário, mais premente, é altura livre nas zonas de trabalho de 2,10 metros. Tudo que for zonas de trabalho tem que ter uma altura livre de 2,10 metros. E em plano, em frente, portanto, no caso de painéis de controlo e armários, a área é definida, a profundidade pelo menos 700 milímetros e a largura pelo menos 500 ou a largura total do armário ou invólucro que tiver em causa. Outras áreas de manutenção e de visita, pelo menos uma área de 50%. Iluminação dos acessos, portanto, também é definida. A iluminação natural ou artificial no pavimento e na proximidade de portas de patamar deve ser no mínimo 50 luxos, de modo a que o utilizador possa ver o que se lhe apresenta quando abre a porta de patamar para entrar na cabina, mesmo no caso de falha de iluminação da cabina. Portanto, isto é um aspecto essencialmente diz respeito ao proprietário do edifício e ao projeto do edifício, mas que tem implicação no ascensor e está numa norma de ascensores. É por isso que eu falo nesta interdisciplinariedade dos problemas. O caso, por exemplo, dos acabamentos da cabina. Por vezes os seus arquitetos gostam de personalizar este tipo de equipamentos. Gostam, não há necessidade. Não quero de forma alguma partir de ser preconceituoso em relação a isso. Quando há necessidade de fazer uma decoração específica de algumas cabinas, há que ter em conta as características dos materiais que são aplicados, nomeadamente na sua inflamobilidade e na possibilidade que têm de ser ignífugos ou não, e de produzirem fumos tóxicos ou não. Portanto, tudo isso tem que estar previsto. Há normas e as classes de resistência estão definidas nesta norma também. Outra coisa refere-se ainda aos espelhos, que têm que ter uma forma de ruptura específica, portanto não pode haver um espelho que parte e alguém que se corte porque o espelho partiu de forma descontrolada. Isto não pode acontecer. Não é? Até aqui falamos de normas, mas um dos pilares que eu falei há pouco foi da livre concorrência. E para haver livre concorrência há inovação, há competição,
há soluções mais adaptadas que outras. Há uma evolução natural das tecnologias. Ora, como é que isso seria possível se todos os intervenientes, os fabricantes e os instaladores tivessem todos agarrados, digamos assim, passa a expressão, às normas harmonizadas? Provavelmente todos iriam fabricar o mesmo produto. E não havia competição, não havia concorrência. Isso seria um bloqueio no mercado. Ora, a forma que há de ultrapassar isso é recorrer a um daqueles módulos de conformidade que falámos há bocado, que não cumpre integralmente as normas, mas que admite desvios, admite evoluções tecnológicas, admite outras soluções. A única questão é que essas soluções têm de passar por uma avaliação face aos requisitos que estão definidos na diretiva. Se essa avaliação for positiva por parte desses organismos notificados que eu falei há pouco, pode ser emitido um documento, um certificado de exame UE tipo, por exemplo, para um elevador modelo, por exemplo, há outras soluções, em que esse certificado garante que esse modelo ou esse equipamento, apesar de não cumprir as normas harmonizadas, cumpre os requisitos essenciais de saúde e segurança que estão referidos na diretiva. E assim sendo, pode ser colocado em mercado e pode ser emitida a declaração de conformidade. Ora, legislação nacional. Estou quase a acabar, só mais um ou dois slides. Portanto, a colocação em mercado é o Decreto-Lei 58, faz a transposição da Diretiva Ascensores, a 2014-33. As normas de referência do produto são 8120 e 8150. 8150 não referi, mas tem a ver com exames, ensaios, cálculos, documentação, todo um conjunto de processo inerente à instalação de elevadores. A questão da acessibilidade, temos o Decreto-Lei 163 e temos uma norma que também está harmonizada, que é 8170. Temos a segurança contra incêndio, o Decreto-Lei 220 de 2008 e a Portaria 135 de 2020, que é uma revisão da Portaria, célebre Portaria 1532. Há duas normas harmonizadas para o comportamento de incêndio e para ascensor de combate a incêndios, 8172, ascensores de combate a incêndios, 73, comportamento ao fogo dos elevadores. A eficiência energética também tem esta legislação aplicável. Esta norma ISO 25745, 1, 2 e 3 são normas de avaliação da eficiência energética. E depois o risco sísmico. Tem um despacho normativo 21 de 2019, faz a adoção dos eurocódigos e permitem a aplicação da N8177. O meu colega falará sobre isso com mais detalhe. A legislação nacional relevante, outra legislação nacional, os requisitos de acesso à atividade é a Lei 65 de 2013 e o Decreto-Lei 320 de 2002, famigerado Decreto-Lei 320, que está relacionado com as atividades do parque instalado, manutenção, inspeção, modernização e acidentes também, salvo erro. Pronto, é isto que eu tinha para vos falar. Muito obrigado pela vossa atenção. Estarei disponível para perguntas no fim. Vou passar a palavra ao meu colega. Boa tarde, obrigado. Muito boa tarde. Mais uma vez o agradecimento à Ordem pela oportunidade que temos de divulgação deste conhecimento e esperemos que também de alguma elucidação. Eu retomo aqui o artigo 7º que o Rui tinha abordado para ver se vos mostro o caminho das pedras até a aplicação da série das normas 70. Porque nós aqui na nossa atividade debatemos com um problema na parte em que a diretiva diz, ou nas definições das normas, que as normas não são de cumprimento obrigatório. Mas as normas efetivamente são o caminho mais adequado para realmente nós conseguirmos dar resposta a algumas das necessidades específicas ou não, ou mais gerais. O Rui falou da questão das necessidades gerais do elevador, pleno 8120. Nós temos necessidades específicas relativamente a algumas situações
e as normas vêm permitir isso. E retomo então aqui esta questão de garantir as medidas adequadas para garantir o bom funcionamento e a segurança de utilização do ascensor. Se for para uma utilização normal dos passageiros, temos N8120. Mas e o que é que acontece quando eu tenho o risco de incêndio, tenho pessoas com mobilidade condicionada ou tenho o risco de sismos? Vamos verificar. A norma, a diretiva europeia, através das normas harmonizadas, assegura um conjunto de regras que, por assim dizer, dão resposta aos requisitos essenciais de segurança e saúde. Apesar de, mais uma vez, não serem obrigatórias, elas realmente dão resposta a uma série de situações. Como já vimos na sequência da comunicação da Comissão, em que pretende realmente garantir que algumas dessas normas seguem o que está previsto nos requisitos essenciais, é feita a publicação, então, das normas harmonizadas, e nós vamos falar agora aqui de uma forma geral e abrangendo alguns dos pontos que realmente interessa saber neste tipo de divulgação de algumas normas, nomeadamente da 70, que diz respeito à acessibilidade dos ascensores a pessoas, incluindo pessoas com deficiência, dos ascensores resistentes a vandalismo, dos ascensores de bombeiros e o comportamento dos ascensores em caso de incêndio. Aqui temos a 73, que nós poderemos considerar que pode ser aplicável neste momento a todos os ascensores que nós temos em Portugal. E finalmente a N81, 77, ascensores sujeitos a condições sísmicas. Vamos começar pela 70, eu vou fazer a apresentação aqui com uma estrutura em que falarei do contexto nacional que nós temos cá em Portugal, que poderá, sim ou não, apontar para um caminho da aplicação das normas. Há uma questão que realmente seria de uma discussão que podemos ter ou na Cervejaria Galiza, fora de horas, em que realmente será que a legislação nacional deveria apontar o caminho de uma norma quando estivesse a falar, por exemplo, de um equipamento específico, como é o caso dos ascensores, isto é, neste caso da 70, e nós sabemos que temos cá a nível nacional o Decreto-Lei 163 de 2006, no caso dos ascensores de bombeiros também há requisitos que são definidos nesta legislação nacional. Será que o legislador não deveria ter ficado num ponto e dito, meus caros senhores, quando aplicarem ascensores, apliquem ascensores nestes edifícios que tenham esta necessidade de acordo com a norma X. Eu sei que isto é uma questão política e um bocado complexa, porque lá está, as normas não são obrigatórias, mas poderia ser um caminho porque se calhar em termos europeus será um bocado isso que acontece. E porquê? Porque muitas vezes as normas dos ascensores, nos últimos anos, como há pouco o meu colega falou, por exemplo, no caso da ventilação, as normas dos ascensores têm-se vindo a retirar em termos de requisitos daquilo que são os requisitos que eventualmente podem ficar com os regulamentos nacionais. Por exemplo, eles entenderam que poderá haver diferentes necessidades de ventilação na Suécia do que em Portugal. E cada qual deve, em função do ambiente que tem, atribuir requisitos que são adequados para gerir a questão da ventilação. Enquanto que nós em Portugal podemos dar ao luxo de ter uma grelha que está aberta diretamente para o exterior, acredito que na Suécia não. Por isso não podemos ter um buraco diretamente para o exterior quando temos menos 10 e menos 20 graus negativos. E por isso isto é uma questão que realmente importa ter, porque nós estamos a entrar aqui num momento em Portugal em que se estão neste momento a verificar ou não a aplicação das normas, e isto tem que ser também discutido. Mas centremos-nos agora então aqui na questão da 70. A nível nacional, como já disse, temos o 163 de 2006, que define as condições de acessibilidade a se satisfazer em espaços públicos e também equipamentos coletivos e edifícios públicos.
tem uma natureza abrangente, fala realmente de muita coisa, define as condições para a instalação de equipamentos de elevação. Isto realmente é o que devem fazer os regulamentos nacionais. Diz que devemos ter um elevador de 8 pessoas, diz que devemos ter uma porta do elevador de 800 e depois estabelece mais alguns requisitos específicos que realmente foram retirados, pelo menos essa é a conclusão que eu tiro, que foram retirados na norma EN 81/70. Falando agora na questão da norma, a norma tem um objetivo de estabelecer exigências mínimas para o acesso independente e em segurança e para a utilização dos ascensores pelas pessoas, compreendendo as pessoas com deficiências mencionadas no anexo B do quadro B1, isto veremos mais à frente. Cobre ascensores com as dimensões de cabine mínimas definidas também num quadro que vamos ver, e isto é importante indicar porque obviamente que a norma em termos de acessibilidade considera 4 tipos, elevadores de 6, 8, 10 13 e 21 pessoas. Isto realmente é importante eles o fazerem e denota que realmente depois os regulamentos nacionais devem fazer a escolha daquilo que devem ser as dimensões a utilizar. Por exemplo, nós em Portugal escolhemos o caminho dos elevadores de 8 pessoas, mas nós poderemos ter noutros países e possivelmente em Espanha aqui ao lado a dimensão mínima do elevador exigido acho que é de 6 pessoas. E por isso poderá haver essa diferença, no entanto todos na sua essência depois terão que cumprir aquilo que é necessário em termos dos vários requisitos. Considera, obviamente, que a acessibilidade dos ascensores para pessoas em cadeira de rodas com um conjunto de dimensões máximas que estão definidas nas normas respectivas. Já agora eu quero dizer que, quer nesta como em todas as normas, pelo menos da área dos ascensores, elas são debatidas no Comitê Europeu e nos grupos de trabalho, em que conta com a presença de inúmeros peritos, em que são analisados inúmeras situações, alterações, e por isso é uma resenha já de gente muito experimentada que produz este tipo de documentações. E, obviamente, também contempla prescrições técnicas complementares para reduzir os riscos considerados no ponto 4, que tem a ver na acessibilidade de pessoas com deficiência. Isto são algumas das deficiências que foram consideradas no âmbito desta norma e, obviamente, que isto é importante considerar, porque em função do edifício que nós estamos a desenvolver e da sua utilidade, importa saber às vezes o que é que vai acontecer e ter em conta que, por exemplo, a norma teve em conta estas questões. Por isso, se houver alguma questão, por exemplo, os problemas das deficiências sensoriais, a parte da deficiência visual, redução das destrezas, mobilidade reduzida, estas questões foram tidas em conta e os elevadores foram desenvolvidos e as soluções também aplicadas para ter em conta estas situações. Quanto à questão dos fenómenos perigosos que existem, que são considerados, e mais à frente vamos ver, aliás, eu tenho aí já, esta informação já é retida a partir da ISO 12100, ou seja, mesmo a própria análise de risco dos equipamentos, hoje em dia já temos uma norma que nos permite fazer a análise de alguma situação, obviamente que na questão dos elevadores já temos isto bastante desenvolvido, mas eventualmente para outras situações será significativo elas poderem também ser tidas em conta. E neste caso aqui, todos estes pontos que estão aqui, destes perigos, são tidos em conta na questão da norma EN 81/70. Um outro campo muito particular que, respondendo também àquele artigo 7º da diretiva, e que tem a ver, que aparece na maioria das suas normas, é a parte das negociações. Isto é suposto que antes de o edifício ser construído e na fase de projeto, o promotor sentar-se à mesa com as várias especialidades e realmente negociar, no caso particular do ascensor, por exemplo, a utilização prevista do ascensor, especialmente no que diz respeito ao tipo de passageiros esperados, isto é, que tipo de pessoas é que vamos ter ali, vamos fazer o que é um edifício normal, vamos fazer um lar da terceira idade, vamos fazer um hospital, vamos ter aqui um jardim de infância, que tipo de pessoas é que vão aplicar, porque isso pode dar origem a respostas e a soluções diferentes.
No caso da 70, por exemplo, a colocação em serviço temporário de certas funcionalidades do ascensor para permitir que pessoas com algum tipo específico de mobilidade condicionada possam melhor fazer a utilização do equipamento. Condições de envolvente, e eu costumo dar, por exemplo, aqui um exemplo de uma situação concreta de um ascensor que foi instalado numas termas, e obviamente que o ambiente termal é bastante exigente para os materiais que são instalados, nomeadamente os materiais ferrosos ou outros que são instalados num ascensor, e é preciso ter isso em conta, porque no caso particular o elevador sofreu uma degradação considerável num espaço de tempo muito reduzido, e então foi necessário pressurizar a caixa do elevador, isto é, injetar ar dentro da caixa, para que o ar não deixasse que o ar salgado ou com outros componentes pudesse entrar para dentro da caixa e degradar o elevador. Ou seja, há situações que têm que ser tidas em conta no momento do desenho para nós depois futuramente não termos que andar a fazer alterações. E uma das realidades é que nós muitas vezes temos já o edifício construído quando chegamos lá para dar uma proposta ao elevador, e é muito difícil depois às vezes dar resposta a certas situações de negociações. Problemas de engenharia civil e outros aspectos do local da instalação, por exemplo, garantir a orientação dos passageiros, colocar locais no pavimento para orientar as pessoas para os ascensores. As normas também têm uma série de pressupostos que devem ser cumpridos para que realmente as normas possam funcionar como deve ser. E no caso particular, nós iremos ver mais à frente para a norma N81, 72 e mesmo para a 77, há algumas coisas que devem ser cumpridas para que realmente os ascensores possam cumprir a sua função. No caso da 70, e como podem ver aqui, o pressuposto da responsabilidade dos regulamentos nacionais de construção especificar em quais edifícios serão instalados ascensores a cumprir com os requisitos desta norma. Por isso é que eu há pouco falei daquela situação, isto é, o 163 deveria ter dito que nestes edifícios devem utilizar elevadores que estão na norma em 8170 e que são do tamanho X que está no ponto tal. Isso será a ideia do sistema. Os regulamentos nacionais de construção não entrarão em conflito com os requisitos desta norma, isto é devidamente tratado também no momento em que as normas estão a ser elaboradas. A acessibilidade sem obstáculos é assegurada em todos os pisos selecionados, e os sistemas de orientação de piso visual e tátil para encontrar ascensores e os seus postos de comando são considerados por arquitetos e projetistas de edifícios. Ou seja, há aqui situações das normas que devem ser tidas em conta no momento em que nós estamos a desenvolver o projeto. Nós não podemos deixar coisas... as normas não são só dependentes daquilo que vamos lá instalar, há circunstâncias envolventes que têm que ser tidas em conta. Alguns requisitos agora sim já do corpo da norma, obviamente que eu não vou elencar aqui todos os aspectos da norma, mas sim alguns daqueles que nós temos internamente, por exemplo, contraste luminoso entre superfícies adjacentes, nível sonoro do anúncio, dimensões da largura das portas e o tempo de abertura, que poderá ser aumentado ou diminuído em função de quem vai fazer a utilização do equipamento, os 4 tipos de cabina com as suas dimensões e a sua carga, o dimensionamento do corrimão, inclusivamente a norma, que é uma coisa que não está a nível nacional, é o assento basculante, ou seja, um assento basculante que existe dentro da cabine que permite a pessoas com algum problema na sua mobilidade ou que têm alguma dificuldade em estar em pé, podem descer o assento, sentar-se enquanto o elevador se está a deslocar, e depois a questão das características, marcações de braille e o posicionamento das betoneiras de cabine e patamar. A legislação portuguesa seguiu a mesma indicação da colocação entre os 90 e 1,30 m. Relativamente à norma em 81/71, entramos aqui na questão do campo do antivandalismo. A nível do contexto nacional, eu não conheço nenhuma referência legislativa, eu fiz uma procura na internet e realmente não temos nada. Há um projeto de lei que estabelece algumas medidas de proteção do património urbano, mas sabemos que isto é uma realidade e, curiosamente, a norma 71 oferece aqui realmente alguns pontos bastante interessantes que podem ser utilizados não só na questão dos elevadores, mas mesmo na própria questão
de outros equipamentos e outras situações. Primeiro porque, no seu objetivo, define requisitos que abordam os perigos significativos relacionados com os sensores, que estão sujeitos a diferentes níveis esperados de vandalismo. Isto é, nós temos o elevador e é esperado que, em função do edifício, e segundo este tipo que está aqui indicado, eles vão definir uma categoria do elevador. E o que é que nós vamos ter então? Nós vamos ter, isto está em inglês porque a norma original obviamente está em inglês e não foi traduzida para português, mas vamos ter utilizadores restritos observados, isto é, podemos ter um caso de um edifício público que tem uma portaria, que obviamente que tem controle de acessos, e temos também um elevador, por exemplo, que é um elevador panorâmico em vidro, em que nós podemos visualizar quem lá está. Se tivermos uma cabine fechada, mas num local controlado, temos o outro tipo que é não observado. E temos depois o tipo do público geral observado, isto é, um centro comercial em que as pessoas utilizam os elevadores e sabem que estão sempre a ser observadas ou pelos sistemas de segurança ou por pessoas que também estão a utilizar o elevador, porque geralmente não há câmaras dentro destes elevadores. Entramos então depois nos últimos tipos, nos dois últimos, que são locais públicos não observados, que é a categoria 1, e locais onde poderá haver potencial de vandalismo. Aqui estamos a falar, por exemplo, do caso de elevadores instalados em passagens ferroviárias superiores ou outros locais públicos em que temos um elevador que está fechado e que não há realmente um efeito dissuasor que previna a ocorrência do vandalismo. E por isso esta definição permite dar depois medidas que são utilizadas nos elevadores. Outras considerações têm a ver a utilização de vigilância com câmaras ou painéis e portas em vidro, utilização de espelhos como uma distração útil, ou seja, o facto de utilizarmos um espelho numa cabine poderá ser um fator de atraso ou de distração relativamente a cometer o ato de vandalismo. Os níveis de elevados de iluminação também podem estar associados aos sistemas de vigilância. O desempenho do elevador, ou seja, o tempo de espera do elevador e o tempo de viagem o mais curto possível. A dimensão do elevador e o tempo de fecho das portas podem ajudar também a prevenir a situação. Proteção contra a corrosão e durabilidade dos acabamentos, algo a ter em conta, isto é, selecionar os acabamentos das cabines e dos patamares de forma adequada para garantir resistência à corrosão dos habituais fluidos corporais ou dos solventes de limpeza e garantir a integridade estrutural das portas da cabine, porque às vezes podem ser elevadores que estão em ambientes... Por exemplo, eu estou a ver aqui a linha do norte, a zona de espinho, há ali uma passagem superior e sabemos que isso é um ambiente bastante corrosivo, salitre, e devemos ter isso em conta na estrutura das portas de patamar. Proteção à alimentação elétrica, que também deve estar colocada numa zona isolada e que não permita uma intervenção por parte de pessoas não autorizadas. Para ter também uma ideia aqui de quais são os itens que podem ser utilizados para cometer atos de vandalismo. E aqui a norma considera esses itens em função da categoria do elevador e, como podem ver aqui alguns, a caneta, as chaves, a xicla, o cigarro, a navalha, o gargalo da garrafa, o cortador manual. Ou seja, tudo isto foi tido em conta e estão especificadas essas medidas para que os fabricantes, quando prepararem uma cabine, portas patamar, as betoneiras e tudo isso, que isto seja resistente a este tipo de ações. Mais uma vez, a lista de riscos significativos que foram tidos em termos da norma e a resposta que a norma dá a estas situações. E cá está os pressupostos que existem, mais uma vez, na norma, em que o potencial de vandalismo depende dos seguintes fatores: o acesso à instalação do ascensor, a área circundante, a observação do ascensor por outras pessoas nas proximidades, cá está a questão de ser observado ou não observado, a extensão da segurança do edifício e da vigilância do ascensor, o período de acesso ao edifício, incluindo o ascensor que tem que estar permanente acessível 24 horas e eventualmente também a própria vulnerabilidade do ascensor. Há alguns requisitos que são definidos na norma
tem a ver com requisitos gerais para a caixa, por exemplo, vedações da caixa devem ser cheias, paredes e pavimentos e teto em materiais como o aço, tijolo e betão, não combustíveis, conforme classe A1 da 13.501, o meu colega mostrou aqui há pouco, mas eu vou também mostrar aqui esta novidade que foi introduzida pela EN 8120, portas de patamar e de cabine em material não combustível, os ascensores de categoria 2 não permitem a utilização de painéis em vidro, ou seja, se tivermos um local de um elevador da categoria 2, isto é, com potencial de vandalismo, não é, a norma não autoriza a utilização de painéis em vidro. Isto é, às vezes poderá haver uma solução em que o arquiteto até colocar num edifício ou num local público não vigiado, um ascensor e até fica engraçado que a cabine seja panorâmica. Aí, nesse caso, já a norma não permite que seja colocado um painel em vidro. Uma porta de patamar com sistema de segurança que impeça a abertura com chave de emergência, isto é, sabem que no caso dos elevadores nós temos um local que permite a abertura com uma chave específica para fazer, por exemplo, o resgate de pessoas. No caso particular de ascensores antivandálicos, e essa possibilidade tem que estar limitada e tem que ser ativada e desativada em locais determinados, porque nós sabemos que poderá haver uma utilização abusiva e que neste caso poderá ser extremamente perigosa da abertura da porta, e por isso é tido em conta nesta situação. Outros componentes com requisitos próprios existem, obviamente, que a cabine, relativamente à questão dos interiores, iluminação, comandos e ventilações. Voltando aqui então à norma 13.501, em cima vocês podem ver os requisitos que a norma EN 8120 estabelece relativamente aos acabamentos que utilizamos no pavimento, nas paredes e no teto. Esta tabela que temos aqui em baixo é retirada de um pequeno catálogo, mas faz um resumo basicamente da classificação de acordo com esta norma. Isto para já é uma vantagem, porque em qualquer trabalho futuro, qualquer produto que os arquitetos queiram colocar no interior da cabine, facilmente com a especificação técnica desse produto, sabem se ele é ou não autorizado na cabine. No caso dos elevadores normais, sabemos que temos que cumprir aqueles requisitos superiores. No caso dos elevadores antivandálicos, por exemplo, temos que estar na categoria A1, ou seja, temos que estar na parte mais exigente em termos de norma. Passando para também algo que tem dado, como se diz cá na nossa terra, água pela barba, entramos aqui na EN 8172, ascensores de bombeiros. Qual é o nosso contexto nacional? É um contexto que se tem vindo a reforçar significativamente, depois da saída do 220 de 2008, nós ficamos com um corpo legislativo bastante sólido, regulamentado pelo 1532, em que foram pela primeira vez definidos os requisitos a que devem obedecer os ascensores prioritários de bombeiros. Apesar de estar em vigor desde 2008, só a partir da publicação da Portaria 135 de 2020 é que realmente nós em Portugal ficamos em condições de cumprir a EN 8172. Porquê? Porque até à data não era exigida a área de segurança em frente ao ascensor prioritário de bombeiros, e isso é um daqueles pressupostos que aparece na norma. Por isso, atualmente, e com esta alteração, os ascensores prioritários de bombeiros devem ser servidos por uma câmara corta-fogo que contém os meios de combate a incêndio, podendo essa câmara ser como uma via vertical de evacuação. Por isso, só agora, e por isso teoricamente com os projetos que entraram na Câmara a partir mais ou menos de agosto, setembro de 2020, é que os prédios têm condições para haver uma efetiva aplicação da EN 8172. Mais uma vez, também, o que está previsto na regulamentação técnica do 220, feito pela Portaria 1532, tem como fonte alguns dos requisitos previstos na EN 8172, apesar de não serem exaustivos. Por isso, basicamente, o objetivo da 72 contém os requisitos suplementares ou os desvios aos requisitos da EN 8120, para novos ascensores que poderão ser aplicados aos ascensores destinados ao combate ao incêndio e à evacuação sob o controle dos bombeiros. E eu vou fazer aqui minha nota pessoal e a minha interpretação. Estes equipamentos é para realmente serem utilizados
E não sei se eles vão ser ou não utilizados, mas eles devem ser instalados para realmente serem utilizados pelos bombeiros para combate ao incêndio. Isto é, o prédio tem um foco de incêndio em algum dos pisos e é suposto que, obviamente, acima de uma certa altura, entendo eu, e entendo que os bombeiros vão chegar e vão entrar e vão apanhar o elevador de bombeiros, vão estabelecer um posto de comando no piso imediatamente abaixo, onde o fogo está a decorrer. Esta situação, este procedimento está definido também na norma, e por isso irão subir a caixa de escadas. Por isso é que é importante que haja patamares de estanque ao fogo, vão subir as escadas e vão combater o incêndio. Por isso é que também há a exigência de que o elevador esteja protegido contra os salpicos. Porquê? Porque quando começarem a combater o incêndio vai começar a cair água no patamar e essa água vai escorrer para todos os lados e o sítio onde ela se vai escapar vai ser precisamente a caixa do elevador. Por isso é que vamos ver aqui em algumas das situações que estão aqui mais à frente como é que tudo isto deve ser preparado e obviamente que deve ser preparado numa fase de projeto e deve ser atendido, porque reparem uma coisa, se nós não prepararmos a evacuação de água na fase de arranque do prédio, depois acho que vamos ter que andar lá a furar o botão para conseguir evacuar a água que é previsto cair durante o combate ao incêndio. Mais uma vez temos aqui a lista dos perigos que foram tidos em conta no caso desta norma. Por exemplo, eles aqui já entram em conta, além daqueles dos perigos gerais dos ascensores ou do risco de encarceramento que acontece sempre e que neste caso não é despeciando, ou seja, estamos a falar num elevador que vai transportar pessoas numa situação de alto risco no funcionamento do edifício. Por exemplo, também a questão de haver atrasos nas operações de combate ao incêndio. Isso também é tido em conta aqui nesta questão. Por isso, e isto aqui elencando a questão das negociações, falando novamente aqui nas questões da negociação, e eu transcrevi o que está na norma para nós vermos aqui a extensão realmente do que é necessário garantir. Por isso nós temos que falar, quando nos encontramos, e antes de ir para a Galiza, por isso, do uso pretendido do ascensor, das condições de envolvente, dos problemas de engenharia, das interligações entre o ascensor e o sistema integrado de gestão técnica do edifício ou do sistema de detecção de incêndio. Isto tem que ser tido em conta, por isso há várias especialidades que vão ter que se encontrar e falar sobre isto. Da estratégia de combate a incêndio, isto está previsto na norma, poderá ser ou poderá não ser visto cá em Portugal, mas efetivamente, e na teoria, se calhar nós teríamos que, ou o promotor do edifício teria que chamar a NPC ou o Corpo de Bombeiros para falar com eles e dizer assim, olha, como é que vocês combatem o incêndio? Como é que vão fazer? E então os bombeiros iam fazer as suas recomendações e isso iria ser introduzido no projeto. A gestão do fumo, ou seja, os impactos do sistema de pressurização no sistema do ascensor, em função, por exemplo, da questão do balançar de cabos de manobra, se ele tem se é um curso muito grande ou não. Cá está a questão da gestão da água e, quando aplicável, do nível máximo de água admissível no poço. Isto acontece que a norma exige que o poço deve estar, a água no poço, quando ela cai, deve estar até uma certa altura e, por isso, durante o combate a incêndio, deve ser assegurado que realmente este valor não vai ser ultrapassado para garantir o funcionamento do ascensor. Outros aspectos relativos ao local da instalação e ao desencarceramento de pessoas, fonte de alimentação com regeneração de energia durante o funcionamento da fonte de alimentação secundária, isto é, nós temos que ter uma energia alternativa, porque acho eu em termos de combate a incêndio, faz parte do procedimento, quando os bombeiros entram no prédio, cortam a energia elétrica e então entra em funcionamento o gerador e obviamente temos que garantir que os meios adequados estão devidamente alimentados. Nomeadamente, já agora uma nota que no outro dia até reparámos, tem a ver com a questão da própria bomba que faz a evacuação da água, que não pode estar ligada a um quadro qualquer, porque se nós ligarmos aquilo a um quadro normal e quando os bombeiros entram e cortam a energia, depois a bomba já não funciona, por isso ela tem que ser ligada ao quadro especial. As dimensões da área de segurança, a dita necessidade de um interruptor de chave adicional instalado na cabine para serviço dos bombeiros, e alguns dos requisitos externos que também são indicados na norma, nomeadamente a questão de o ascensor ser instalado numa caixa com uma área de segurança em frente a cada porta de patamar, já vimos isso anteriormente, e aqui o pormenor da norma que indica que é da responsabilidade dos regulamentos nacionais ou locais determinar quais os níveis requeridos de resistência ao fogo, ou seja, isto tem a ver com regulamentos nacionais e está realmente definido no 1532.
A questão da fonte de alimentação secundária e desta fonte e do comutador automático estar localizados numa zona protegida contra o fogo e dos cabos também serem devidamente protegidos. Alguns requisitos internos, só elencando aqui os tópicos gerais, porque esta norma é bastante pormenorizada, os ditos requisitos envolventes ao edifício, a proteção do equipamento elétrico contra a água, a queda da água, os salpicos. A norma diz que o elevador deve ter uma robustez a avarias considerável, não pode ser impactado por avarias que ocorram noutros elevadores com o qual ele poderá ou não compartilhar a caixa. A questão do desencarceramento de bombeiros encarcerados na cabine do ascensor, por exemplo, a exigência de um alçapão de emergência, de escadas, que vão permitir o autodesencarceramento a partir do interior da cabine, e a norma também deixa para as autoridades locais, nomeadamente para os bombeiros locais, a definição do desencarceramento, a definição não, mas a escolha do processo para o desencarceramento a partir do exterior da cabine. Ok? Ou seja, se for necessário ir alguém ao interior da cabine, poderá ou não, para fazer algum resgate, os bombeiros poderão dizer que eu quero que você me instale aqui uma caixa, uma escada aqui dentro da caixa, ou então, olha, não é preciso, basta meter aqui um ponto de apoio, porque o nosso pessoal está habituado a fazer um rapel e nós montamos rapidamente aqui uma corda, descemos e tiramos a pessoa e já está. Por isso os bombeiros devem fazer este estabelecimento. As alimentações elétricas para os elevadores, comutação e interruptação das alimentações elétricas, os comandos na cabine e o sistema de comunicação para bombeiros, que também está previsto sempre entre o piso de entrada e a cabine dos ascensores. É introduzido também um pictograma que define qual é o tipo para sabermos que é o elevador de bombeiros. E, complementarmente, temos também, então, a norma N8173, que, como nós no outro dia reparamos, teoricamente também devia estar a ser tida em conta em todos os elevadores que são instalados em Portugal. Porquê? Porque o risco de incêndio existe em todos os elevadores e, teoricamente, devíamos ter isso em conta. Em termos do contexto nacional, mantemos a questão do 220 e do 1532. Mais uma vez, as prescrições que estão previstas no 220 têm como origem também a N8173, isto é, se houver um foco de incêndio, um alarme de incêndio e o elevador, se tiver que vir ao resto do chão, quando tem que vir ao resto do chão, obrigatoriamente terá que vir, sendo acionados os indicadores ou os acionadores devidos, tem que ter um certo comportamento e isso está definido na norma, ou seja, o elevador tem que fechar a porta, descer, se estiver em revisão tem que tocar um sinal sonoro, ou seja, há uma série de questões que estão definidas. E a norma tem como objetivo reduzir o risco de os passageiros ficarem presos na cabine, em caso de incêndio, ajudar os bombeiros e as equipas de resgate a verificar se o ascensor não contém pessoas encarceradas, já que será finalmente estacionado no patamar designado, e reduzir o risco de os passageiros na cabine ficarem expostos ao fogo e ao fumo. Obviamente que isto, estão a ver que todas estas exigências devem ser integradas no edifício e quem faz, por exemplo, as equipas de intervenção no edifício devem ter conhecimento destas particularidades. Para quê? Para que quando exista um incêndio, um dos itens que eles têm que verificar é: está alguém preso nos elevadores? E onde é que estão os elevadores? Devem estar aqui. Chega um elevador, acionar o contacto. Ou seja, há aqui toda uma ação pluridisciplinar que deve ser tida em conta. Aqui alguns, mais uma vez, os riscos que estão associados e que foram tidos em conta no desenvolvimento desta norma. Mais uma vez, nas negociações, nós devemos falar do fornecimento e tipo de sistema de chamada de incêndio e a respectiva interface, ou seja, temos que ver como é que, se temos ou não uma central de detecção de incêndio, como é que ela deve comunicar com o elevador, tipo e proteção do interruptor, no caso do dispositivo de chamada manual, isso também está definido na nossa legislação nacional, o número e localização do plano de referência, piso designado, isso também existe em termos do projeto de segurança contra incêndio. Se é implementado um plano adequado de manutenção e verificação, isto também faz parte, ou seja, não é só a gente faz o elevador, instala o elevador, faz o edifício, não, nós depois durante toda a vida do elevador é necessário garantir que todo o sistema se encontra a funcionar como deve ser. Se o ascensor estaciona com as portas abertas ou fechadas, no piso designado.
Isto aqui também só um exemplo de que a norma muitas vezes estabelece aqui alguns gráficos para podermos fazer o estudo adequado de como é que deve haver o intercâmbio entre os sistemas do edifício e os sistemas que gerem o funcionamento do ascensor. E finalmente aqui um fluxograma que nos diz como é que nós devemos abordar as várias situações que podem acontecer em termos de incêndio. Obviamente está no seu original em inglês, mas pelo menos que nos permite estabelecer os processos para incluir nos manuais de combate a incêndio de cada edifício. Last but not least, chegamos aqui a uma norma que também, digamos que quase que encontra, e nós sabemos que isto tem cada vez mais entrado aqui na questão dos elevadores, a questão da norma é em 8177, ascensores com risco sísmico. Nós sabemos que Portugal tem uma exposição sísmica muito considerável, a história assim o comprova. E o que é facto é que isso também é reconhecido a nível nacional. Por exemplo, os regulamentos de estruturas de edifícios já a nível nacional, na década de 80, nós sabemos que as caixas dos elevadores passaram a ser todas de betão. Todos aqueles que estão aqui nesta área são capazes até de distinguir quando entram dentro de uma caixa do elevador. Quase que podemos dizer que tudo que é anterior a meados da década de 80, 70, 60 são caixas em tijolo, e tudo o que está daí para a frente, tudo o que é, por exemplo, década de 90 para a frente, todas as caixas, tirando algumas exceções, mas são todas as caixas de betão, e isso já reflete a preocupação que existe na questão sísmica. No contexto nacional foi publicada a legislação que aprova os Eurocódigos como regulamentos de construção, e é com a publicação destas normas que nós também estamos em condições de aplicar a EN 8177, ou seja, antes temos condições para o fazer, podemos montar um elevador, instalar um elevador de acordo com a EN 8177, mas só podemos, em termos devidamente legais, estabelecer e dizer que cumpre a 77 quando o edifício onde for instalado está de acordo com o Eurocódigo. Qual é o objetivo da 77? Evitar a perda de vidas e reduzir a gravidade das lesões, evitar o encarceramento de utilizadores no ascensor, evitar danos, problemas ambientais e reduzir o número de ascensores fora de serviço. A nível mundial começa a haver muita experiência, fruto de sismos que têm acontecido ou na Europa ou fora da Europa. A Austrália, por exemplo, há um sismo que é conhecido, e sendo um país, por exemplo, também com potencial sísmico muito considerável, já há muitos anos que foram estabelecidas medidas compensatórias para reduzir essa situação, que realmente tem um impacto muito positivo. No caso das negociações e para a aplicação da NERM 8177, o que é necessário considerar entre projetista, o cliente e o fornecedor é determinar a seleção de projeto. Neste caso, em Portugal, sendo isto ainda uma novidade, apesar dos Eurocódigos terem entrado em vigor em setembro de 2022, ou seja, só agora é que estão a começar a sair projetos que realmente podem ser instalados com elevadores a cumprir esta norma. É importante que os projetistas calculem a aceleração de projeto e que deem esse valor ao instalador, para que ele possa calcular e dimensionar o elevador da forma mais adequada, e também, para os casos que assim se apliquem, a posição mais eficaz para o sistema de detecção sísmica. E nós, em Portugal, iremos ter casos onde isto terá que ser aplicado, nomeadamente nas Ilhas dos Açores, e muito possivelmente na Zona Sul, Lisboa, em algum tipo de edifícios, no Algarve, irá ser necessário a instalação do tal sistema de detecção sísmica. Cá estão alguns dos perigos previstos para a questão ou que foram tidos em conta na norma, e alguns dos requisitos gerais
do elevador, nomeadamente o comportamento do ascensor em caso de falha da alimentação principal de energia, da questão da maquinaria e rodas, porque aqui entende-se que é suposto a caixa do ascensor estar do mesmo lado do edifício caso haja uma junta de dilatação. Há alguns dos requisitos gerais que estão previstos, obviamente que são bastante diversos, mas só para comentar aqui: dispositivos de retenção da cabine, encravamento da porta da cabine, retenção do contrapeso, que é para prevenir que no caso de um sismo o elevador não se desloque e o contrapeso não saia das guias, que é um fenómeno que ocorre efetivamente no caso de um sismo. Proteção para as rodas de tração, para não serem os cabos ou as cintas das rodas. Precaução contra danos ambientais, isto no caso de elevadores hidráulicos. Os sistemas de guiamento, a fixação da maquinaria para garantir que efetivamente num sismo a maquinaria não se mexe e pode capotar, e outros como o comportamento do ascensor em caso da falha da alimentação principal e o dito sistema de detecção sísmica. A norma 77 vai estabelecer a dita aceleração do projeto através do cálculo de alguns elementos, através de uma fórmula que recupera do Eurocódigo. Quais são os pontos que têm em conta? A sismicidade do local de construção, a importância, o tipo de terreno e a altura do edifício. Nós vamos ver mais à frente agora aqui umas especificações técnicas que foram elaboradas para os hospitais que poderão depois ajudar muito na determinação destes valores. Em função do valor que nós obtemos da aceleração de projeto, se esse valor for inferior a 1 metro, a categoria sísmica considerada é 0 e então os requisitos da EN 8120 são adequados. Nós iríamos ter alguns casos desses a nível da Zona Norte, por exemplo, e à medida que nós vamos descendo, e irão depois ver já a seguir num gráfico que irei apresentar, esta categoria sísmica vai se elevando. Quando nós temos valores de aceleração entre 1 e 2,5 metros, já temos a categoria sísmica 1, temos algumas ações corretivas de baixa expressão. Entre 2,5 e 4 já temos a categoria 2, já temos ações de média expressão, e na categoria 3, que é a categoria mais elevada, para mais de 4 metros por segundo quadrado de aceleração prevista, já são requeridas ações corretivas importantes. Há uma coisa que devemos ter aqui em conta, que é, à medida que a aceleração aumenta, nós também, os fabricantes de elevadores, têm que ter em conta esse valor no dimensionamento do ascensor. Não podemos calcular para 2,5 metros um elevador da mesma forma que calculamos para 4 metros ou mais por segundo. Nós aqui em Portugal não iremos ter um valor muito elevado, mas efetivamente temos que aumentar fixações, temos que aumentar as guias, temos que colocar um material muito mais robusto, e por isso é que o valor da aceleração de projeto deve ser divulgado obrigatoriamente ao instalador e não só dizer, por exemplo, olha, quero um ascensor da categoria 1 ou 2 ou 3. Não, isso não é suficiente. Nós temos cá, só para dar alguma informação adicional, dois tipos de ação sísmica, tipo 1 e tipo 2, isto é, há um que é o tipo de ação próxima e outro que é a ação afastada, isto é, um é o sismo pode acontecer no próprio local, outro é o sismo que acontece numa zona afastada. O terremoto de 1755 aconteceu numa zona afastada de Portugal, e em função dessa ação sísmica tipo 1 e tipo 2 estão definidos alguns tipos de aceleração, mas atentem, é um tipo de aceleração que deve ser utilizado no cálculo da aceleração de projeto, porque depois esse valor da aceleração de projeto é uma composição de vários fatores, como nos tinha dito, a sismicidade e o tipo de terreno, que depois podem melhorar ou piorar os valores que aqui são apresentados. Mas basicamente podem ver que em Portugal temos para a ação sísmica tipo 1, ou seja, a ação sísmica afastada, isto é, quando temos um sismo que acontece numa zona, por exemplo, alguns no Oceano Atlântico, no fundo, sabemos que a zona do Algarve vai ter um impacto superior e depois esse valor vai se diminuindo a nível nacional, à medida que caminhamos para norte. No caso, a ação sísmica tipo 2, que é uma ação sísmica local, já é uma distribuição que tem a ver propriamente até mais com, acho eu, o tipo de terreno que nós temos aqui. No caso da Madeira, iremos ter quase certamente elevadores da categoria 0,
ou 1, mas no caso dos Açores nós iremos ter sempre categoria 2 ou 3, fruto do zonamento sísmico previsto para os Açores. Um fator a ter em conta na questão da classe de importância tem a ver com os tipos de edifício, ou seja, edifícios de menor ou menor importância, por exemplo, a segurança pública é categoria 1, os edifícios correntes, escritórios, habitação são categoria 2, edifícios cuja resistência sísmica é importante, tendo em vista as consequências, tal qual museus ou outros dessa natureza são os 3, e depois temos a questão de edifícios que têm que manter a integridade em caso de sismo, os edifícios da categoria 4. Um documento que eu agora recomendo vivamente que consultem, ele está disponível algures num link do Ministério da Saúde, são as especificações técnicas para o dimensionamento de edifícios hospitalares sujeitos a condições sísmicas. E neste aqui, além de ser feito um desenvolvimento e uma explicação teórica pelo professor Jorge Proença, da aplicação da fórmula, o professor Jorge Proença foi mais longe e então dedicou-se ao cálculo em função daquelas variáveis que nós podemos ter a nível nacional, e então para cada município ele fez o cálculo para a classe de importância, e depois o que podem ver aí de A a E é o tipo de terreno. E por isso nós sabemos que garantidamente vamos ter, em função do tipo de terreno, um valor da aceleração, como podem ver aí, e nós podemos comparar aqui dois casos. Por exemplo, lá em cima, em Bragança, na zona de Trás-os-Montes, Torre de Moncorvo, temos valores que podem ir entre, para um edifício da classe de importância 2, por exemplo, 1 metro, vamos a ver ali naquele quadro ali ao fundo, entre 1 metro e 1,80 m de aceleração. No entanto, isto para um edifício convencional, mas se nós formos, por exemplo, para a Vila do Bispo, que fica precisamente na Ponta de Sagres, e se formos instalar lá um equipamento da classe de importância 4, porventura se formos montar lá um hospital, nós vamos ter um tipo de uma aceleração de valor 6, ou seja, entramos aqui no valor, no tipo 4. Este aqui já temos de ter um detector sísmico, e estes quadros realmente são bastante importantes e foram criados e permitem que nós possamos realmente chegar aqui a estes valores. Tentei ser breve, mas não sei se agradei a toda a gente. Muito obrigado. Vamos passar então ao período das perguntas e respostas. Lembro que nós também estamos diretamente via Zoom com as delegações da região Norte e as regiões dos Açores e da Madeira. Portanto, os colegas que estão nestas delegações e regiões poderão colocar diretamente as perguntas aos oradores. Eu agradeço a que as perguntas sejam simples, porque os oradores ainda terão que apanhar o comboio, terão que sair daqui a 20 minutos. Obrigada. Temos aqui o micro. Eu estou ligada às instalações mecânicas dos edifícios e, portanto, toda esta informação útil que eu ouvi, claro que percebi que era necessário pressurização em alguns casos específicos, quer seja no caso em que os elevadores estão num ambiente corrosivo ou no caso dos elevadores para os bombeiros. A pressurização é feita na caixa ou na cabine do ascensor? Certamente que no caso particular, eu entendo que a caixa será o elemento que será pressurizado, porque a cabine tem diversas aberturas, não é? Está naturalmente ventilada, e a situação que existe na cabine é a mesma que existe dentro da caixa do elevador. Por isso, se existir alguma pressurização, caso seja necessária, será mesmo na caixa do elevador, porque toda a caixa está fechada pelas diversas portas, não é? E é esse ambiente aí que nós queremos pressurizar. Nós aqui, Odete,
Boa tarde. Nós aqui temos uma questão. Eu tenho uma questão aqui a colocar aos oradores, né? Relativamente à fase de comissionamento, se a norma exemplifica o que é o regulamento de segurança e de exploração e qual é o papel que tem o projetista junto do instalador relativamente a essa normativa. O elevador vai funcionar no ano a partir do zero e como é que a norma simplifica essa fase de comissionamento do equipamento, que é a fase final do projeto, claro. Mas está a falar de alguma norma em Não, concreto? talvez se a norma simplifica qual é o papel do projetista junto do instalador na definição do comissionamento e a exploração do elevador. Em Ora termos de bem, exploração. sim, na parte da questão da exploração, qualquer, se calhar mais na parte até de bombeiros, efetivamente, como eu há pouco mencionei, nós temos alguns casos em que a manutenção é necessária, está especificado na norma que devemos, por exemplo, assegurar manutenção. Quanto à questão que falou do comissionamento, há efetivamente uma série de ensaios que devem ser feitos quando colocamos o elevador em funcionamento. Antes de colocar o elevador em serviço ao público, há uma série de listas, uma verificação daquilo que nós devemos assegurar e que deve estar realmente em condições, e obviamente que isso ajuda realmente a questão do projetista. Obviamente que eu chamo a atenção aqui que tudo isto tem que ser assegurado na perspectiva de cumprirmos também um certo caderno de encargos. Isto é, o projetista deve falar com o instalador, verificar quais são os requisitos que quer aplicar na sua norma e, em função depois desses requisitos, estabelecer esse caderno de encargos que depois poderá efetivamente levar para uma série de verificações a serem executadas no final da obra, por exemplo, quando é feita a entrega da obra, mas inclusivamente também a prever na documentação técnica, na ficha técnica do edifício, que deve deixar depois para os utilizadores do edifício, também as indicações de tudo o que é necessário para assegurar que o edifício vai trabalhar bem. Obviamente que nós falamos aqui em termos muito genéricos, mas obviamente será mais fácil quando nós estamos a olhar para o corpo da norma e a falar e a ver todos estes sistemas. Obviamente que será mais fácil para o instalador prever algumas questões, nomeadamente a questão elétrica, a questão da evacuação da água. Estou a falar aqui sempre na questão da parte da norma dos ascensores de bombeiros, mas, por exemplo, até poderei falar que no caso, se calhar não será aí no caso da Madeira, não é? Mas no caso dos elevadores, dos ascensores sísmicos, é suposto fazer ensaios, por exemplo, quando existir o tetor sísmico, nós temos que fazer ensaios regulares a verificar se realmente o tetor sísmico está a funcionar. Por exemplo, é em 8173, ensaiar regularmente o sistema de detecção de incêndio, garantir que ele vem ao resto do chão e abre a porta. Tudo isso deve fazer parte de um painel de ensaios que são feitos quando o elevador é colocado em serviço, e obviamente que esses mesmos ensaios, não todos compreendo, mas alguns deles devem ser assegurados durante a vida do ascensor. Obrigado. Boa tarde. O meu nome é Fábio Reis. Antes de mais, gostaria de vos agradecer e à Ordem dos Engenheiros esta sessão técnica, que é sempre importante. Eu tenho uma pergunta que ainda há pouco fizemos uma referência aqui ao Decreto-Lei, ao 101D. Em conjunto também vieram uma série de portarias, nomeadamente a portaria 138I, que fala dos requisitos mínimos de equipamentos. Refere lá ascensores e escadas rolantes com uma classificação mínima B, e que deveria ser afixado num local bem visível qual é a categoria de eficiência do ascensor. Foi algo que nunca me apercebi nos elevadores novos que tivesse essa classificação em local bem visível, e gostaria de saber sobre a vossa opinião sobre isso. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. A pergunta é pertinente. Talvez não sejamos nós as pessoas certas para responder, porque o que se passa é que havia uma entidade identificada para proceder a essa etiquetagem, à produção da chamada etiqueta energética, que na realidade nunca funcionou. Portanto, as nossas obrigações são as de emissão de uma declaração de classe de eficiência energética do equipamento, as nossas, instaladores. Quanto à emissão dessa etiqueta, isso cabe a uma entidade estatal que, na prática, nunca a produziu. Não sei se foi claro.
Obrigado. Bom, boa tarde. Antes de mais, chamo Mário de Almeida, vou-me pôr de pé só para que as pessoas que me conheçam. Eu estou aqui na qualidade de coordenador do Colégio de Eletrotecnia e, como tal, tenho uma responsabilidade acrescida para, por um lado, pôr algumas questões aos colegas no ponto de vista eletrotécnico, não é? E, por outro, também perceber qual é o futuro desta área. Vou já fazer a pergunta, portanto a introdução está feita. É o seguinte, esta área de atividade é uma área que, digamos, se tornou altamente sofisticada, não só pelo próprio produto em si, o próprio equipamento, isoladamente, mas muito mais pela normativa que existe à volta desta instalação. Quer dizer, o equipamento quase que merece um curso universitário, eu diria mesmo um curso universitário de especialização, porque não é imaginável que mesmo os próprios que estão ali consigam projetar nos próximos 10 anos, com a evolução normativa que isto tem, o edifício a cumprir os requisitos todos. Esta é a primeira questão que lhe ponho a questão aos colegas que pertencem às comissões técnicas para que nos perspectivem qual é a formação que os engenheiros, neste caso mecânicos, mas os eletrotécnicos também estão relacionados, como é que eles podem vencer tanta legislação e normativa. Segunda questão é, acabou de sair um Simplex, Decreto-Lei 10/2024, que tão falado porque os licenciamentos estão absolutamente caóticos, isto é, nós não vamos conseguir responder em habitação, número de fogos e edifícios, com a velocidade que é necessária. Pergunto se, e para me esticar mais nisto, nomeadamente naquela coisa lá dos bombeiros, como é que os eletrotécnicos e a própria legislação em vigor se vai articular, nomeadamente com os cortes de energia, com as bombas que têm que ser alimentadas em quadros separados, etc. Portanto, a primeira questão é a formação, a segunda questão é os custos destes equipamentos. Os edifícios vão se tornar naturalmente muitíssimo mais caros. E qual é a perspectiva que os colegas veem para que os eletrotécnicos possam contribuir legalmente, em ato de engenharia, para, digamos assim, desenhar toda esta instalação que pressupõe circuitos elétricos especiais. Não falaram num que é atmosferas explosivas, há ali uma falha, e também queria já agora, e a título de brincadeira, mas que serve também para esclarecer, eu tive a oportunidade de ouvir a explicação, porque tive uma conversa prévia, mas a dada altura o colega a seguir misturou ali as sensores com elevadores, nos seus slides. Foram vocês que me disseram que os sensores têm um significado e que elevadores têm outro. No entanto, o colega ali nos slides utilizou elevadores e os sensores de uma forma arbitrária. Eu não vou dizer qual é a explicação, mas peço que depois também se explique exatamente qual é a diferença. Muito obrigado. Correndo o risco de me esquecer da resposta, relativamente à formação, eu sei, aquilo que eu posso falar é apenas da minha experiência, tem toda a razão, a complexidade é enorme. Penso que isso está a acontecer na nossa área de atividade e em muitas outras áreas de atividade, porque, como tive a oportunidade de dizer, a legislação deixou de ser uma coisa nacional, a legislação a este nível deixou de ser uma coisa nacional, passou a ser uma coisa europeia e, portanto, muito mais abrangente. Ainda por cima estamos num mercado aberto, nós temos que dar hipótese a operadores do mercado que trabalhem também em Portugal, da mesma forma que operadores portugueses poderão ir a outros mercados dentro da União Europeia. Dito isto, a nível da formação, eu sei que houve uma tentativa, até aqui da Escola Superior de Engenharia do Porto, de criar um mestrado em elevadores. Não faço ideia se isso foi avante ou não, sei que houve uma tentativa por parte do engenheiro Maurício, salvo erro, disso ir à frente. Não sei como é que está neste momento, não sei se a ideia vingou, se ainda se mantém em projeto, não faço ideia. Há mais uma pergunta que me fez, mas honestamente eu esqueci-me. O Simplex.
O Simplex. O Simplex eu tenho, pessoalmente, é uma opinião pessoal, portanto eu não só me responsabilizo a mim próprio a resposta que eu vou dar. Eu tenho algum receio do Simplex, da forma como eu vi. Tenho algum receio porque o não haver exame aos projetos por parte de nenhuma entidade, bastar apenas um termo de responsabilidade do técnico que assina o projeto, há o risco de muito do que são estes requisitos não ser cumprido de facto. Inclusive, nós temos uma fiscalização que eu considero fiscalização no sentido geral do termo, como vimos, nós temos aqui uma série de normas. Muitas das dúvidas que temos, nós próprios estamos no ramo, é quem são as entidades responsáveis pela fiscalização e como é que elas atuam de facto dentro de certos contextos que nós aqui referimos. Dito isto, eu temo que o Simplex transforme isto num sistema ainda mais anárquico do que aquilo que ele já é. Tenho receio disso, mas é uma opinião pessoal. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Não sei se respondi a tudo. A diferença entre os sensores e o elevador. Certamente que, e como tínhamos falado há pouco, nós definimos qual é a diferença entre elevador. Nós consideramos que tudo que anda para cima e para baixo como um elevador, e há bocado apareceu aí também na apresentação, mas obviamente que os elevadores que transportam pessoas nós chamamos de ascensores. Obviamente é capaz de acontecer que em alguma da literatura ainda a ocorrência das duas palavras acontece, é um facto, não é? Aliás, e muito do que eu apliquei aqui é a transcrição daquilo que está nas normas. Por isso, à medida que as normas têm vindo a ser desenvolvidas, têm vindo a ser apuradas e depuradas. Já agora, sobre essa questão da complexidade das normas, só para informar que estas normas que falamos aqui, a 8120, nascem aqui no contexto europeu, mas elas já estão a caminho de se tornarem normas ISO, ou seja, já foram publicadas, por isso a nível mundial, não sei como é que estará nos outros países, mas futuramente nós em qualquer país do mundo que vamos, nós poderemos assistir ou encontrar elevadores que foram montados de acordo com uma mesma regra, o que é acho eu, não sei, no caso dos elevadores é uma grande novidade e se calhar de outros componentes, porque sabemos que há normas diferentes a nível mundial e inclusivamente, exato, estão a ser integradas. A nível europeu, a partir do primeiro trimestre de 2025 vão coexistir a norma N8120 e as ISO 8100 para serem definitivamente adotadas a partir do primeiro trimestre de 2028. Por isso, a partir do primeiro trimestre de 2028, a ISO 8100 vai ser adotada como norma a nível europeu, obviamente nos restantes países e a nível mundial também, sim, e é da ISO, ou seja, a nível mundial, a partir de 2028, em qualquer local, os elevadores irão ser instalados da mesma forma. Já agora, para complementar, peço desculpa, a divisão entre ascensores e elevadores, porque também há elevadores que não são ascensores e que também transportam pessoas. E hoje em dia a divisão, a fronteira está na velocidade nominal. Portanto, abaixo de 0,15 inclusive é a diretiva máquinas que regulamenta, acima de 0,15 a diretiva ascensores. Portanto, penso que era isso que se referia, era só para clarificar. Ok. Eu queria apenas fazer um esclarecimento. Ou seja, eu conheço o engenheiro Maurício Dias, como sabe, é professor no ISEP, e penso que até há pouco tempo o engenheiro Maurício Dias coordenava um curso de pós-graduação em elevadores. E também o engenheiro Maurício Dias organizava também até pouco tempo umas sessões técnicas sobre elevadores. Acho que a última foi feita há 3 ou 4 anos, provavelmente antes desta pandemia, e portanto, quer dizer, nessa ação técnica, com certeza vocês conheceram lá, nessa ação técnica não só havia uma série de apresentações, como havia também uma pequena feira, não sei se conhecem, uma pequena feira em que os fabricantes apresentavam o seu... Portanto, quando a questão da regulamentação, outro dia falando com o José Fernando Santos, como sabe, o bastonário do engenheiro, uma pessoa muito ligada à construção, então o que é que se passa com esta coisa? Ele diz, sabe o que é? Legislação a mais, e pretendem dizer assim, com a legislação que temos, com coisas tão apertadas, nunca mais teremos habitação acessível.
diz, olha, no fundo temos que fazer uma espécie de habitação low cost, em que, digamos, vamos ter de desregular uma série de coisas. Por exemplo, sei lá, elevadores. Como sabe, os bairros sociais aqui do Porto, nenhum tem elevador. Porquê? Porque estão todos, como sabe, rechão e 3 andares. Se um dia alguém disser que não, vai passar para 2, tem que ter elevador. E, portanto, o João Fernandes disse, no fundo, o remédio que há a fazer é desregular uma quantidade de normativos que existem, cuja aplicação é extremamente remota, e como tal os preços, e, portanto, os preços são acessíveis. Portanto, ele diria que para fazer renda acessível seria preciso desregular toda uma série de coisas, quer dizer, sei lá, uma das coisas, aquela prescrição daquele decreto-lei para acessibilidades, que realmente é uma coisa muito complicada. No caso do meu andar, eu tenho 3 escadas para entrar. Se tenho 3 escadas, já não estava dentro da norma. Está a ver? Evidentemente que é um problema. Se um dia tiverem em coisa de rodas, como é que a pessoa terá de para fora? Pronto, final de tudo, é uma questão muito simples. Eu, durante alguns anos, depois de me ter reformado, trabalhei na normalização ferroviária, na chamada CTE 9, que trabalhava com a normalização do setor ferroviário no capítulo elétrico e eletrónico. E havia lá uma norma que nós trabalhamos muito, que é a norma do desempenho, a norma 50.126. E, portanto, a pergunta que eu lhe ponho é se nos diz qualquer coisa de parecido, era a norma do Ramos, não sei se estava aí com o Ramos. A norma do desempenho é uma norma que classifica o desempenho do ponto de vista de 4 critérios. Primeiro, R, reliability, portanto, no fundo, fiabilidade. Depois temos o A, accessibility, portanto, quer dizer, que é, portanto, o acesso que temos aos materiais. Manutability. E, finalmente, temos o safety, ou então safety, para aqueles que, no fundo, de elevador precisam também. E depois temos os índices de segurança SILS, o Safety Integrity Level, que acho que também são usados nos elevadores. Portanto, para isso o cliente definia, se eu quero uma taxa de fiabilidade de tantos por cento, eu tenho que ter uma determinada condições, compreendo? Se eu preciso, portanto, se eu tenho uma taxa de disponibilidade sobre 99%, o equipamento tem que ter, é mais caro que tem isto. Portanto, a minha pergunta é se existe qualquer coisa de parecido, ou se pode intuir, no caso dos elevadores, se eu já tiver 2, de certa maneira melhora as condições de fiabilidade, porque se tiver um avariado, funciona o outro. Okay? Desculpe. Obrigado pela pergunta. Vamos lá ver. Não, que eu tenha conhecimento aplicado aos elevadores, não existe uma norma comparável. Mas no conjunto de regulamentação existente vão resultar situações do género, porque pelo menos o antigo regime previa o número de elevadores em função da atividade do edifício. Nós hoje temos um problema um bocadinho diferente, é que temos a alteração do nível de utilização dos edifícios, a classificação de utilização é outra. Edifícios que eram de habitação ou que eram para empresas com determinado nível de utilização mudaram esse tipo de utilização. É típico, por exemplo, o caso dos hostéis nas cidades, ou seja, eram casas que antigamente funcionavam como casas de habitação, a maior parte delas, e que de repente foram adaptadas a pequenos hotéis. E o nível de utilização dos equipamentos mudou. Portanto, este tipo de situações temos, e de facto não temos ainda, pelo menos que eu tenha conhecimento, nada regulamentado nessa área. Contudo, do conjunto de regulamentação existente, acabamos por cair nesse tipo de situação. Quanto à desregulamentação, é a questão do paradigma, isto é, nós queremos ter a garantia que vivemos numa sociedade o mais segura possível e que o Estado, e aqui o Estado entenda-se, a União Europeia, nos dá garantias dessa segurança o mais alargada possível, ou, por outro lado, preferimos correr alguns riscos em função de custos, por exemplo. Isto é uma decisão que me transcende a mim, como é óbvio, e que passa pelos movimentos sociais e pelo tempo. O tempo dirá o que é que será mais necessário, é a tal história da prioridade. É segurança ou custo? Isto tem que ser equacionado, há de haver um ponto de equilíbrio, eu creio que haverá um ponto de equilíbrio.
Quanto à complexidade, ela de facto existe e a tendência que eu noto é que é cada vez maior. Ainda por cima, quando se quer fazer essa complexidade atuar retroativamente. Mas isso é outra questão. Bom, Da desregulamentação, nós passamos por um período em que esteve em vigor o Decreto-Lei 58, agora não sei de que ano, que foi criado na altura, na sequência da intervenção da Troika, que veio permitir uma figura de renovação de edifícios em que a exigência em termos de algumas questões normativas e de alguns regulamentos, nomeadamente a acessibilidade, estavam, digamos que, mais aligeirados, mas essa regulamentação já foi revogada com a publicação do Decreto-Lei 95, tal que introduziu os eurocódigos. Por isso, essa situação até já foi retirada mesmo dessa facilitação, foi retirada realmente do cenário, e hoje o que é suposto fazer-se, por exigência, é que nós temos que os edifícios novos continuam a ser feitos de acordo com o que está estabelecido, mas mesmo os antigos, quando são renovados, devem acompanhar a legislação atual que está em vigor, ok? Eu penso que vamos terminar. Não sei, há mais uma pergunta? Boa tarde, o meu nome é Pedro Gonçalves. A minha pergunta é se é ou não obrigatório que os elevadores cumpram as categorias sísmicas e, se sim, a partir de que data é que isso foi determinado? Ora bem, entramos aqui na questão das obrigatoriedades e obviamente como estamos aqui a falar de uma norma, mas fazendo a interpretação, o que nós podemos dizer é que a partir da publicação dos eurocódigos, e nós vivemos aqui um período de transição, porque a legislação foi publicada em 2019 e deu a possibilidade de 3 anos em que havia um período de transição em que podiam ser aplicados num projeto, quer o Regulamento de Segurança e Ações ou os Eurocódigos, mas a partir de alguns, acho que foi o 17 de setembro de 2022, é que se tornou obrigatória a utilização dos Eurocódigos para o dimensionamento da estrutura de um edifício. Por isso, é a partir dessa data que estão criadas condições nos edifícios para fazer a aplicação da norma N8177. Mas é opcional, não é obrigatório. porque o risco existe, na medida em que o risco existe. Ou seja, nós temos que dar resposta aos riscos identificados. Se identificamos um risco sísmico, nomeadamente através da determinação de uma categoria 2, ou 1, ou 3, ou o que for, temos que combater esse risco, temos de dar uma resposta ao risco. Nesse sentido, torna-se obrigatório. Agora, se nós chegarmos à conclusão, por exemplo, que o edifício em causa tem uma categoria sísmica, resulta do cálculo sísmico, resulta da asseguração de projeto, que o edifício tem uma categoria sísmica 0, obviamente a própria norma não exige que nada de especial seja feito ao ascensor. E quando digo nada especial, é absolutamente nada mesmo, de extraordinário para além daquilo que é o ascensor, e relativamente a sismos. Okay. Mas como é que se determina a data em que passa a ser... A data é 17 de setembro de 2020, entrada na Câmara do projeto, salvo erro. O licenciamento de arquitetura, o projeto da especialidade de estruturas. Pronto, isso agora eu entendo que será do regulamento. Exato. Quando entregamos a parte do projeto de estrutura. Ou seja, porque está mesmo na entrada da N8177 a indicação de que esta norma só é aplicável nos edifícios que foram projetados de acordo com o Eurocódigo. E por isso esse Eurocódigo é aplicado ao projeto de estrutura e é no momento em que esse projeto é entregue na Câmara que é considerada essa data, por assim dizer. Ou seja, existem condições para aplicar a N8177. Muito obrigado. Eu então, pronto, penso que podemos dar terminada a sessão. Eu acho que fica aqui o compromisso, eu vou perguntar aos oradores, ao engenheiro Rui Saraiva e ao engenheiro Ângelo Almeida, se poderemos fazer a segunda parte que estão a preparar a nível nacional para apresentar nas outras sessões da ordem. E também lançar o repto ao coordenador do Colégio de Engenharia e Eletrotecnia, se também gostaria de participar numa segunda parte que, pelo que vejo, é de interesse da plateia. Também dizer o seguinte, então fica aqui, temos então essa responsabilidade de lançar uma segunda parte sobre os sensores. As apresentações vão estar disponíveis, portanto, para quem também participou.
Quero agradecer aos engenheiros, aos oradores, ao coordenador de eletrotecnia. Também quero agradecer aos coordenadores das delegações aqui presentes, Braga, Bragança, Vila Real e Viana, e também da região da Madeira, ao Colégio de Mecânica, e esperemos continuar com estas iniciativas. Obrigada a todos. Sim. Obrigada.